Seja muito bem-vindo, esse é o canal Se Era Verdade. Você já ouviu falar sobre a Área 51, né? Se você segue o canal aqui, sem dúvida já ouviu histórias sobre esse lugar em alguns dos outros vídeos. A Área 51 é uma base militar americana no deserto de Nevada e é uma das bases mais avançadas do mundo, contendo um complexo subterrâneo e vários laboratórios de pesquisa, com a finalidade de desenvolver ou testar tecnologias para as Forças Armadas dos Estados Unidos. O governo americano mantém sigilo sobre as atividades que acontecem lá dentro. E com todo esse mistério se criaram aí diversas teorias com o passar do tempo sobre o que estaria escondido de fato lá dentro. Muitas dessas teorias circulam pela internet e não se sabe qual delas são reais ou não. A teoria mais conhecida é que na Área 51 se fazem experimentos com alienígenas, mas existem outras teorias que talvez você não conheça. Você já ouviu falar sobre o macabro projeto Abigail? Você nunca ouviu? Então você vai conhecer nesse vídeo aqui. Esse é o canal Se Era Verdade, peço para você clicar aí embaixo e se inscrever no canal, é muito rápido e fácil de você fazer isso, é só dar um clique, assim você vai ver os próximos vídeos e os mistérios e curiosidades que eu já falei nos vídeos passados. Seja muito bem-vindo. A Área 51 é um lugar tão misterioso que não se tem certeza nem de onde surgiu o nome Área 51. O lugar de fato é um mistério e desperta muita curiosidade, mas circulam teorias na internet de que as atividades no subsolo do lugar teriam se iniciado em 1943 com o projeto Abigail. Nessa época a Área 51 nem levava esse nome, tampouco era conhecida pela população. Nesse período o mundo era palco da Segunda Guerra e esse projeto teria sido um experimento em humanos, ou pelo menos em um humano, na tentativa de se criar um super soldado, como se fosse um Capitão América, história que também já era conhecida nessa época nos Estados Unidos. E não se buscava só um super soldado, mas um super soldado imortal. Tentaram criar uma arma que fosse imbatível. O cientista responsável pela experiência se chamava Albert Wester. E esse cientista procurou voluntários para esse experimento, pessoas próximas a ele, mas os poucos que ele podia confiar não estavam dispostos a doarem seus próprios corpos para um experimento que não se tinha ideia do resultado. E como cientista não tinha como procurar publicamente por alguém, porque as informações poderiam vazar, Albert Wester, obcecado em criar esse super soldado, teria escolhido sua própria filha, que se chamava Abigail Wester. Até que o projeto teria começado e muitas substâncias desconhecidas passaram a ser injetadas na garota. Diversas tentativas de cruzar DNA da Abigail com o DNA de animais, e os efeitos foram bizarros. O rosto dela teria começado a se deformar, os dentes começaram a crescer, a pele envelheceu rapidamente, os cabelos começaram a cair. E durante esse processo, o cientista foi alertado pelos outros companheiros de trabalho para que ele parasse com aquilo. A sua filha tinha se tornado um monstro, mas já era tarde demais para parar, segundo Wester, porque se parasse a filha dele não resistiria e ele acreditava que a única forma de manter sua filha viva era concluindo o projeto. Ele acreditava que se tivesse sucesso no final, ela seria melhor do que era antes, ou pelo menos voltaria ao normal. Alguns funcionários que teriam vazado essas informações desse experimento, militares que não estavam diretamente envolvidos no projeto, mas que viram algumas coisas acontecerem, eles teriam dito que poucos meses depois do projeto começar, eles tinham que levar uma grande quantidade de comida para alguma criatura enorme que ficava presa dentro de uma sala com uma porta extremamente reforçada. E que por algumas vezes eles viam o Dr. Albert na porta dessa sala conversando com a criatura que estava lá dentro. Em alguns outros momentos ele simplesmente chorava na porta. Depois de muitos experimentos, Abigail tinha perdido toda a racionalidade e nem se podia dizer mais que era um ser humano. De 1,70 m passou a ter 3 metros de altura e a estrutura óssea havia alterado completamente. E esse novo ser irracional
passou a ser agressivo também. Mesmo com todos dizendo que o projeto havia sido um fracasso, só depois de 2 anos que Albert resolveu dar fim. E esse fim foi tirando a própria vida, já que não ia suportar viver sabendo que transformou a própria filha num monstro. Ele deixou uma carta pedindo para que tentassem salvar a sua filha. Sem Albert e Weston, os militares não quiseram mais continuar gastando milhares de dólares tentando trazer Abigail de volta ao normal. E ao invés deles tirarem a vida dela e acabarem com isso de uma vez, eles optaram por deixar a fome terminar esse trabalho. Então eles pararam de levar comida para ela. No relato que teria vazado, na primeira noite que deixaram Abigail sem comer, os funcionários ouviram gritos e uivos por conta da fome que sentia. E de alguma forma, não se sabe como, durante aquela madrugada, logo na primeira noite, ela acabou fugindo da cela e tirando a vida de 2 militares que faziam guarda e devorando esses militares também. E o comando militar selou toda a área em que Abigail estava para que não fugisse para o deserto e chegasse até a cidade. E o que aconteceu depois simplesmente não se sabe, mas será verdade? Como eu disse, muitas teorias circulam na internet relacionadas ao que acontece ou que aconteceu na Área 51. Experimentos genéticos bizarros feitos em humanos foram frequentes nas prisões alemãs. Uma curiosidade sobre um relato mais recente, isso aconteceu em 1995, uma foto rodou o mundo deixando a humanidade perplexa, né? Era uma orelha humana que nascia nas costas de um rato. O roedor era fruto de uma experiência feita por um grupo de cientistas coordenados por Linda Griffith, e o objetivo era analisar a reconstrução dos tecidos da orelha em um rato. É estranho, mas isso é real, isso é um fato. E tá longe de ser um relato como do projeto Abigail. Mas se observando experiências macabras que cientistas já fizeram ao decorrer da história humana, você acha que esse projeto foi real? Que poderia ter sido real isso? Pela história da humanidade, você acha que o ser humano seria capaz de fazer isso? E que um cientista seria capaz de fazer isso com a própria filha? Peço para você escrever o que você acha aí nos seus comentários. Vou pedir para você dar o like também e se inscrever no canal se você não tiver feito isso. E eu recomendo para você também um outro canal como esse aqui, que se chama O Documentarista, é de um amigo meu, um canal excelente. Então é só você pesquisar em cima O Documentarista que vai aparecer para você. Espero que você esteja aqui no próximo vídeo. Até!